E aí, pessoal, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente ainda dentro do assunto mergulhe fundo no Espírito Santo de Deus. A gente continua falando, né, sobre as nomenclaturas e o tratamento do Espírito Santo conosco, ok? A gente vai falar sobre o Espírito Conselheiro, o Espírito Eterno, na verdade um resumão para a gente entrar nas obras do Espírito Santo amanhã, beleza? Graça e paz a todos e sejam bem-vindos. E se tiver alguma dúvida, se quiser conversar, coloca aí nos comentários. A gente está aqui sempre para tá abrindo o coração e conversando e falando bastante desse ser maravilhoso que é o Espírito Santo de Deus, amém? A palavra de Deus em João 14:16 fala assim: Eu pedirei ao Pai que lhe envie um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus está dizendo aí que ele é um conselheiro, né? Ele é a pessoa que tem ensinado da palavra durante aquele período. Em momento nenhum ele ensina a quebrar a lei, mas ele ensina que nós somos salvos a partir da vinda dele pela graça, né? Pela graça de Jesus. E ele ensina como seguir a lei, né? Da maneira correta. E ele sabe que o homem, quando ele for embora, quando ele tiver cumprido todo o projeto dele na Terra, o homem se sente um pouco desorientado e não saberia mais o que fazer direito, enfim. Então, ele promete mandar o conselheiro, o consolador, né, que é o Espírito Santo de Deus, para que tivesse o tempo todo conosco. Até que, por um tempo, até que viesse o arrebatamento, enfim, né? Que é um outro assunto muito importante também, falar sobre a vinda a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Que tá próxima, a gente tem visto aí sinais e maravilhas, mostrando que em breve Jesus Cristo tá voltando, que a gente precisa viver essa intensidade, esse mergulho verdadeiro no Espírito Santo de Deus. E aí a gente olha a respeito de consolador e conselheiro que a Bíblia está falando e vamos estudar um pouquinho sobre isso. Primeiro a gente entra no grego e vê que a Bíblia fala que é um paracleto. O que é um paracleto? Quando ele fala de paracleto, ele fala de consolador, conselheiro, ele tá falando o seguinte, que é alguém que é chamado para ficar o tempo todo do nosso lado para nos ajudar, como se fosse um advogado de defesa, né? Como se fosse aquele que luta as nossas batalhas, as nossas lutas, né? O nosso guarda real, né? Aquele que acalma os nossos temores, que tranquiliza o nosso coração. Então, quando ele fala de conselheiro, de consolador, de paracleto, ele está falando isso. Ele está falando que o Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos proteger, né, nos ensinar, nos proteger, nos constranger para que a gente se arrependa, para que a gente tenha uma vida saudável, espiritual. E é aquele que vai também à nossa frente, lutando as nossas batalhas, as nossas lutas, né? E trabalhando para que a gente venha a obter a salvação. E o que acontece? Ele é tão profundo esse trabalho do Espírito Santo, é tão profundo, assim, o carinho, eu sempre falo isso, o carinho de Deus com o Espírito Santo, né? Que ele fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que é o único pecado que não é perdoado. E ele fala sobre a importância de você estar sempre ali buscando ele. E é tão forte isso, mas tão forte, que não existem palavras. As palavras são insuficientes para estabelecer o quão profundo é o amor do Espírito Santo por cada um de nós. Então, assim, ele está sempre conosco.
Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistirão em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, lá em 1 Coríntios 2:4. Então, assim, e ele é tão maravilhoso que ele nos enche tanto que as nossas palavras, que quando a gente fala do amor do Espírito Santo de Deus, quando a gente fala sobre o poder do Espírito Santo de Deus, não é dirigido por nós, é dirigido por ele, entendeu? Então a gente não fala de nós mesmos, a gente não fala com palavras nossas, mas a gente fala com palavras do Espírito, né? Vinda do Espírito Santo de Deus, porque há uma transformação. Mas para isso é importante que haja também um aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus, né? Em oração, em jejum constante, para que a gente esteja sempre mergulhando nessa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não basta conhecer, tem que ter intimidade. É muito importante isso, né? A gente conhece, mas é como o Jó, às vezes, que fala assim: eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço de andar com Ele, de viver com Ele, de, né, caminhar. E é importante que a gente tenha esse relacionamento com o Espírito Santo o tempo todo. Então, a Bíblia fala que o sacerdócio de Cristo, porque antes Jesus Cristo já existia, né? João fala sobre isso, que ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, antes, no Antigo Testamento, a gente vê que Jesus Cristo já estava lá. Mas a obra de Jesus Cristo, né, no Novo Testamento, é uma obra muito mais poderosa do que a obra de Cristo. A gente veio falar sobre Deus e veio falar sobre o Espírito Santo muito mais do que a gente veio falar sobre Jesus. A gente veio falar sobre Jesus como promessa de vinda, como promessa que ele estaria conosco. E aí, a gente percebe também claramente que a obra do Espírito Santo no Novo Testamento é maior do que a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Por quê, Cláudia? Porque eu vejo, assim, poder do Espírito Santo no Antigo Testamento muito grande. A gente vê na vida de Elias, de Eliseu, na vida de Moisés, né, de Abraão, E se a gente for citar todo mundo, Davi, a gente vai ficar aqui citando todos os profetas, todos os reis que foram consagrados. Só que no Antigo Testamento, eles tinham o Espírito Santo de Deus, ele agia temporariamente na vida das pessoas, então ele não habitava dentro das pessoas, ele agia e depois ele saía, ele agia, depois ele saía, então ele estava sempre ali sobre as pessoas, né, fazendo a obra dele. E no Novo Testamento, depois do Pentecoste, primeiro ele enche Jesus, antes do Pentecoste, ele enche Jesus do Espírito Santo. E aí Jesus faz a obra, né, de Deus, né, morre, é crucificado, toda aquela situação. E aí depois ele ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, continua trabalhando e promete sobre o Espírito Santo de Deus. E aí vem o Pentecoste. E depois do Pentecoste, o que acontece? Essa obra não é mais uma obra temporária, não é mais aquele período de tempo que o Espírito Santo fica em você, age na sua vida e depois vai embora. Não. A partir desse momento, o Espírito Santo de Deus, ele fica dentro da sua vida, entendeu? O tempo todo, e ele o tempo todo age dentro de você. Tanto que a gente tem essa percepção de, eu fiz alguma coisa que não deveria, porque há o constrangimento do Espírito Santo na nossa vida. Ou que, olha, que maravilha, eu tô sentindo o poder do Espírito Santo na minha vida. Então, não é uma coisa mais temporária. Por isso que a gente fala que o poder do Espírito Santo de Deus, o ministério do Espírito Santo de Deus foi revelado muito mais forte no Novo Testamento, né? Do que no Antigo Testamento, né? Porque não havia essa limitação de temporário. Não existe essa limitação mais de temporário. E a gente fala sobre o Espírito Eterno também, né? Como assim Espírito Eterno, Cláudia? A Bíblia diz, né, que depois do sangue de Cristo, né, pelo que o Espírito Eterno fala assim lá em Hebreus 9, né? Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno, e aí mesmo se ofereceu, sem mácula,
a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo, perdão. Hebreus 9:14. Então ele está falando em Hebreus 9:14 exatamente aquilo que a gente conversou sobre o que Melquisedeque diz também, né? Que a obra do Espírito Santo e a obra de Cristo é maior depois, no Novo Testamento, depois da morte de Cristo, né? Sem limitações de tempo, de temporário, né? E por quê? Porque aquilo que a gente conversou também, porque dá consciência, é só provando aquilo que a gente disse, que dá consciência, né, e purifica. E aí transforma aquela obra morta, né, em uma obra viva para servir ao Deus vivo. O Espírito Eterno, Divino, Deus, né, está presente em toda a nossa história, toda. E a sua presença, ela é infinita e eterna. Assim como Jesus Cristo, quando João fala, né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Espírito Santo também está presente, porque a palavra de Deus diz que ele pairava, né, sobre as águas, né? E é infinita, uma presença infinita, é uma presença que não acaba. A palavra de Deus fornece vários nomes para o Espírito Santo, assim como fornece para Deus, assim como fornece para Cristo, né? Mas quando a gente vê falar sobre o Espírito Santo de Deus, Jesus, Deus também, mas em especial o Espírito Santo de Deus, porque a gente está estudando sobre ele agora, a gente percebe que esses nomes dados do Espírito Santo não são só nomes, não é só, igual o meu, Cláudia, né? Igual o seu nome, não. São nomes que identificam características fortes do Espírito Santo de Deus e que mostra o poder e o caráter dele em nossa vida. Então, não são meros nomes. Eles são nomes a serem estudados. Por quê? Porque esses nomes, quando a gente entende o que eles são, por isso que a gente veio estudando sobre isso. Quando a gente entende o que eles são e por que as pessoas chamavam dessa forma e por que a Bíblia registra assim, a gente consegue identificar cada vez mais e mais o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que o Espírito é o mesmo, né? Os dons são muitos, né? O fruto do Espírito, o caráter do Espírito se manifesta de várias formas, mas o Espírito do Senhor é o mesmo. Então, são só nomes, ok? Mas são nomes que revelam o caráter dele, o que ele estava fazendo naquele momento. Por isso que quando Deus aparece para Moisés, ele fala, e Moisés pergunta assim, Senhor, quando eles me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? E aí Deus fala, o grande eu sou te enviou. Porque quando a Bíblia se refere a respeito do Espírito Santo, ela fala Espírito, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas ela fala o Espírito de Cristo, o Espírito Eterno, o Espírito Conselheiro, o Espírito... Mas é o mesmo Deus, é porque naquele momento ele estava com essa característica de conselheiro, né? A partir do momento que a gente fala sobre a presença dele infinita, ele é tratado como Deus, como Espírito Eterno e assim sucessivamente. E por que aprender esses vários nomes, né? Por que estudar? Para ter intimidade com ele, né? Como, por exemplo, o meu nome. Se eu sei que você é Cláudia, mas existem milhões de Cláudias por aí, né? Mas Cláudia Freitas acaso só existe a mim. Então, existem vários espíritos por aí, mas o Espírito Santo de Deus, ele é único, tá? E ele é o Espírito de Deus, né? Por assim dizer. E aí, lá em João 3,5 fala assim, em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha que fantástico. Então o Senhor está falando assim, que você precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, né? Mas não basta só aceitar esse Jesus, você precisa nascer novamente, mas nascer do Espírito. Porque se você não nasce do Espírito,
você não é permitido entrar no reino de Deus e viver essa vida eterna. Efésios 5, 18 e Atos 9, 17 encoraja que a gente se encha o tempo todo do Espírito Santo. Então, só repetindo, essas nomenclaturas são gloriosas, mas não são simples nomes, são características para conhecer, né, e convidar ele a habitar em nós. Porque o Espírito Santo deseja ser o seu paracleto, o meu paracleto. É isso. Até amanhã.